לך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom, as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, vos alcance. Então a paraxá de hoje, a porção de hoje, é a porção Korah. Koré fazia parte da classe sacerdotal. Ele era parente de primeiro grau de Aharon e Moshe. E o que aconteceu com esse homem? Ele colocou na sua mente que a liderança deveria ser dividida. Ele colocou na sua mente que o governo do povo que caminhava pelo deserto deveria ser dividido. Então essa paraxá, essa porção, ela é tida como uma porção que nós estudamos sobre os rebeldes, sobre o preço da rebelião. Algumas pessoas, quando leem as escrituras, elas podem olhar para um livro como esse, que é o livro de Bemidbar, o livro de Números. Eles podem olhar para essa porção e vão dizer: não, mas isso está no Velho Testamento, isso aqui são conceitos que já acabaram, estão neutralizados. É porque não entenderam o que está escrito ainda no livro de Mateus, onde o próprio Yeshua, o próprio Jesus diz: não passará nem um iud ou um traço da Torá enquanto os céus e a terra existirem. Não vai passar, está ativo. Então o livro de Bemidbar, ele está ativo hoje, atuante e operante. Isso eu vou provar nesse estudo, nessa porção que nós vamos ministrar agora. Eu garanto a você que vai ser rapidinho, não vai ser demorado, não vai ser cansativo. Creio que você vai aprender muito nessa paraxá, nessa porção. Fique conectado aí, porque tem alguns segredozinhos aqui, segredos que nós precisamos compreender, precisamos entender. Então vamos lá. O título que eu usei para essa porção está aí no seu monitor. Você está vendo aí do seu lado esquerdo da sua tela, da sua TV. O título é Rebelião. Nós vamos estudar no livro de Bemidbar, livro de Números, capítulo 16, versículo 20. Vamos estudar no livro dos judeus messiânicos, no capítulo 3, no Pasuk, no versículo 15. Judeus messiânicos aí na sua Bíblia é Hebreus. E vamos estudar no livro de Revelação, capítulo 12, Pasuk 4. Ok? Versículo 4. Revelação, livro de Apocalipse. Se conecte aí, se concentre, não deixe que nada venha tirar a tua atenção, para que você venha compreender o que está escrito. Preste bastante atenção, que este é um assunto mais atual do que nunca. Olha lá, vamos à frente. Preste atenção aí no texto, ó. Livro de Bemidbar, capítulo 16, Pasuk 20, versículo 20. Preste atenção nas palavras do livro de Números 16, 20. Olha aí. Adonai disse a Moshe e a Aharon: separem-se desta assembleia. Eu vou destruí-los imediatamente. Avançando um pouquinho no versículo 26, ali ele disse à assembleia, Moshe se dirigindo ao povo, segundo a ordem que ele recebeu de Adonai. Ali ele disse à assembleia: deixem as tendas desses homens ímpios.
não toquem em nada que lhes pertença, ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. É muito grave, aparentemente muito agressivo, aparentemente essa ordem não teve misericórdia nela. Aparentemente, se você não tiver conhecimento profundo das Escrituras, você ainda vai ouvir alguém dizer: como assim? Isso está lá no Velho Testamento, isso faz parte das leis, era muito radical. Nós não vivemos mais nesse conceito do Tanar ou do Velho Testamento, nós vivemos agora na era da graça. Esse conceito não existe mais para nós. Espera aí, aguarde só um segundinho, nós vamos entender se realmente isso está no passado, se realmente isso faz parte simplesmente do chamado Velho Testamento, porque nada que o Eterno fez é velho. Nós chamamos de primeira aliança. Um matrimônio, um casamento, ele precisa de duas alianças. É por isso que a nossa Bíblia é dividida em duas etapas. A primeira aliança, que foi chamado de Velho Testamento, e a segunda aliança, chamada de Novo Testamento, que no original se chama Brit Hadashah. Então, preste atenção num detalhe aqui, ó. Antes de eu provar se isso é ou não atuante, se é atual, vamos fazer um breve comentário aqui, ó. Ele disse ali, ó, lá no versículo 21, separem-se desta assembleia, eu vou destruí-los imediatamente. Acreditamos sim que a graça, ela amenizou essa questão do destruí-los imediatamente. Com certeza a terra hoje não vai se abrir e engolir famílias que rebelam. Com certeza, com certeza. Não podemos aqui entender isso como uma contradição. Cada coisa é uma coisa. Cada coisa no seu devido lugar. Porque também você não pode desqualificar aquilo que está escrito no livro de Gálatas. Aquilo que semeares, certamente colherás. Se semearem sementes podres, certamente vocês colherão sementes podres. Pode ter certeza que a colheita, ela virá. Porque se tem uma coisa que Deus não revoga, perdão de pecado é uma coisa, eles misturam tudo. Perdão de pecado é uma coisa. Agora, colheita é uma outra bem diferente. Você pode receber o perdão hoje de um delito, de um deslize, de uma quebra de uma mitzvah, de uma lei. Mas isso não significa que você está isento de colher aquela semente podre que você lançou. Entendam isso. Senão Gálatas estaria dizendo o quê? Aquilo que plantares, certamente colherás. Então, vamos esclarecer esse detalhe do plantio. Vamos esclarecer o detalhe do pecado. Se o cidadão, ele pecou equivalente a um grão de milho, então ele lançou um grão de milho na terra. Esse grão, ele germina, nasce o pé de milho que pode dar até 2 espigas, que em tese dá 180 grãos por espiga. Então aqui Gálatas está te orientando o seguinte: uma semente lançada pode gerar até 360 vezes mais problemas para a tua vida. É isso que está dizendo. E se for um caroço de jabuticaba? Quantas jabuticabinhas dá no pé? 100 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil? Hã? 1 por 50 mil, por 30 mil? Não sei quantas mil. Isso é irrevogável. Perdão é perdão, colheita é colheita. Aqui ele está dizendo: separem-se dessa assembleia. São rebeldes. Esse conselho de se separar do rebelde é porque o rebelde vai pagar. É a mesma coisa do Lashon. O Lashon Hará, o falar mal do teu próximo, ele é um crime que abrange 3 esferas.
atinge quem fala, atinge de quem se fala e atinge quem ouve. Isso é um perigo. É por isso que a maioria dos cristãos vivem em dificuldade, com a vida arrebentada, endividada. Eles pregam prosperidade, mas não a veem. Pregam fartura, mas não desfrutam da fartura. Pregam que as bênçãos correrão atrás de ti, mas tem gente aí que nunca viu bênção correndo atrás dele, por uma questão interpretativa de texto. Lê, mas não compreende. E se compreende, não coloca em prática. Você não vai colher nada nessa terra, se você não colocar em prática. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 26? Ali ele disse à assembleia, Moshe falou assim para a assembleia, olha só, deixem as tendas desses homens ímpios. Oi, o rebelde, o que se levanta contra a liderança, o que se opõe contra um líder que Deus levantou. O senhor está falando do senhor? Eu posso estar falando de mim, posso estar falando de outros pastores, de outros líderes. Aqui não tá, eu não estou aproveitando essa porção para me defender de alguma coisa, ok? Aliás, eu nem gosto muito de falar de rebelião. Quem se rebela deve estar consciente do que está fazendo. Então eu não estou preocupado aqui com um rebelde, o outro rebelde. A minha questão aqui não é isso. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu te ligo, falo pessoalmente. Não fico mandando recado por YouTube. Por favor, me poupe. Então preste atenção no que eu vou te falar. Aqui eu estou falando de forma geral. Se a pessoa se rebela, aqui Moshe está dando um conselho prático. Prático. Ei, deixem as tendas dos rebeldes. Não participem com eles nas suas casas. Deixem as suas tendas. Agora olha o que ele diz embaixo. Não toquem em nada que lhes pertença. Irmão, eu acho que, não sei se você compreendeu aqui o que está escrito. Não toquem em nada do que lhes pertencem. Até os bens do rebelde é amaldiçoado. Até os bens, até o que ele tem. Até os bens que ele tem são amaldiçoados. Está escrito. É só uma questão de querer e entender. Porque nós fazemos o seguinte. Nós temos um péssimo hábito, nós cristãos. Aquilo que serve para nós, que não nos ofende, que não nos afeta, nós adotamos. E até batemos no peito. Ah, porque o Senhor disse, bem-aventurado, porque não sei o quê. Ah, o versículo que te serve, você apregou a ele. Você dá ele como exemplo. Você vive com ele na boca. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que lindo, que lindo. Mas se o versículo bater de frente com você, de frente com conceitos que estão distorcidos na sua mente, já não é para você. Você acha que aquilo ali já não é para você. Então preste atenção, seja autocrítico. Faça uma introspectiva. Analise a tua vida, meu querido. Eu, Urosh, não tenho condições de te levar para a salvação. Cuide você da tua vidinha, porque cada um cuida de si. As congregações, por si só, nós somos aqui corporativos. Nós trabalhamos um auxiliando o outro. Mas não quer dizer que eu possa te levar para a salvação, se você não cuidar dos seus aspectos pessoais, do seu caráter, do seu comportamento para com o Senhor e para com o teu próximo. Então preste atenção numa coisa aqui. Não toquem em nada que lhes pertença, nem no que eles têm de propriedades, nem nos bens que eles têm, coloque a tua mão. É o que está escrito. Ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. Frisando agora a questão de, mas isso é Velho Testamento? Isso é lei? Isso é muito agressivo? Isso não existe mais? Agora é graça? Então vamos em frente. Vamos em frente. Continua observando aí. Olha o próximo versículo. Judeus messiânicos. Que na sua Bíblia está escrito Hebreus. Capítulo 3, Pasuk 15. Versículo 15. Está escrito o seguinte. Preste atenção. Vamos entender se a passagem de Corá
Vamos entender se a passagem do rebelde está restritamente fechada dentro dos princípios de Bemidbar, de Números, do Velho Testamento. Vamos ver se realmente se está restrito àquele tempo, àquele período, àquele povo. Vamos ver? Vamos ver no Novo Testamento, vamos lá? Brit Hadashah, Judeus Messiânicos, livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Entretanto, porém, porquanto, contudo, hoje, onde se diz hoje. O que significa a palavra hoje? Hã? Se você não entendeu, hoje é hoje. Não é ontem. E não é amanhã. Hoje é hoje. Não é nos tempos que a Bíblia foi escrita há 3.500 anos atrás. O livro de Hebreus está dizendo hoje. Hoje. Que dia é hoje? 23? 24? De junho de 2020? É hoje. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Hoje, se ouvirem a voz de Hashem, de Deus, de Adonai, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga de Corá. O Senhor está dizendo, aquela rebelião e aquelas punições estão ativas hoje, como estavam naqueles dias. Não fique imaginando que isso era para Corá. Não fique imaginando que isso era para os 250 líderes que acompanharam ele. Não fique imaginando que isso era só para aqueles que a terra abriu e engoliu vivo. Não fique imaginando isso não, ó. Como fizeram na rebelião amarga. Mas o versículo 16 vem esclarecer um pouco melhor. Ó, quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Quem foram eles? E a palavra aqui em Hebreus fala de uma forma muito concreta. Foram todos que Moshe tirou do exército. Segura aí que vai doer só um pouquinho. Você estava na idolatria. Você estava num conceito espiritual totalmente enganado. Você estava frequentando lugares que não te ensinavam as escrituras. Você pegava a Bíblia e não sabia nem o que estava lendo. Você achava que era só reteté. Você não sabe nada de nada, não conhecia um versículo da Bíblia, não sabia interpretar um texto. Você chega numa casa igual uma casa dessa e começa a entender. Você começa a sair do Egito. Você começa a sair do deserto. Você começa a sair da sequidão. Você começa a sair dos 50 graus de temperatura do deserto. Você começa a entender as escrituras. Aí Deus levanta um Moshe para tirar você do deserto. Aí você se rebela. Ah, que dó. Eu tenho dó. Porque eu fui criado dentro das escrituras. Fui criado dentro desse conceito. Isso tem uma coisa que eu aprendi desde criança. Não pratique essa tolice. Então o meu conselho é o que está escrito aqui. Quem foram as pessoas que rebelaram contra Moshe? Quem foram? Foram justamente as pessoas que Moshe abandonou a tua vida, deixou de viver para si mesmo e foi viver para eles. Foram esses que Moshe deixou de viver para si e foi viver para eles, que levou eles até o Monte Sinai. E no Monte Sinai eles viram maravilhas, eles viram o monte flutuando, eles viram as vozes saindo dos céus, eles viram Deus recitar a Torá em 70 idiomas diferentes. Eles viram raios e trovões, a terra tremeu. Foram esses que seus olhos foram abertos, foram esses que lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Devarim, no capítulo 28, versículo 1, o Senhor diz assim: se vocês ouvirem atentamente
o que está escrito nesses livros, nesses 5 primeiros livros, e observarem e praticarem as minhas mitzvot, os meus mandamentos, eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. Vocês estarão acima de todas as nações da terra. São esses que eram escravos, recebiam açoites, carregavam pedras. Foram eles que construíram as cidades do Egito. As cidades dos faraós foram eles que construíram. A terra de Mitzraim, o Egito, foi construído. Pedras foram lapidadas pelos judeus, pelos hebreus, que ainda não eram judeus, eram os hebreus. Foram construídos por eles. De repente, quando o Eterno os tira do cativeiro, é para você. Você estava no Egito. Você estava no Egito, perdido, achando que era alguém que sabia alguma coisa. Eu também estava no Egito. Eu também estava perdido. Eu também achei que eu sabia alguma coisa. Chega no meio do percurso, chega no meio da trajetória, do trajeto, para tomar posse da terra que mana leite e mel. Eles se rebelam. Então lá no livro de Hebreus o Senhor é bem objetivo. Cuidado, cuidado, porque aquilo que aconteceu lá no passado, aquilo que aconteceu na travessia da terra de Mitzraim, da terra do Egito, aquilo que aconteceu na travessia está mais ativo do que nunca. Por isso que o capítulo 3, lá no versículo 15 diz: entretanto hoje se diz. Onde se diz? Hoje. 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 Se vocês ouvirem a voz, porque essa palavra aqui é a voz de Hashem. Se vocês ouvirem a voz de Hashem e endurecerem o vosso coração, não mudarem de atitude, não se arrependerem, não voltarem atrás, vocês participarão da rebelião amarga. A terra vai abrir, Rosh. Eu já expliquei isso. Eu disse que hoje, por misericórdia e graça, a terra não vai abrir. Mas as maldições estão aí. E serão colhidas por aqueles que rebelam. É simples. Eu não posso julgar, senão eu me colocaria no lugar de juiz. Não seria mais observador da Torá. É simples. Você não precisa abrir a tua boca. Mas você pode pensar, analisar. Até pensando já é pecado. Analise a vida do rebelde. Analise a vida dele. Procure saber se aquele que rebela é feliz. Procure saber, procure saber. Procure saber se em tudo que ele põe a mão, ele é bem sucedido. Procure ver. Procure ver se não cumpre na vida dele as maldições que estão escritas aqui. Então o conselho que vos dou: saia do conceito de Korah, desse rebelde. Saia desses princípios, para que não te suceda desgraças, tristezas, angústias, problemas que às vezes se tornam muito difíceis de você voltar. Para cometer um erro desse, são minutos. Korah saía de tribo em tribo. Sabe o que ele fazia? Ele chegava na tribo de Ruven e via qual era o problema da tribo de Ruven. O que é que eles não estavam satisfeitos? Tipo assim, o Rosh agora está terminando tarde, né? Porque sabe que aquela pessoa não gosta que termina tarde. Então ele vai exatamente no ponto fraco daquela pessoa. A pessoa olha: ah, você também percebeu isso? Aham. Então, né, você não acha que está demorando muito? Ah, ele tem que mudar aquele sistema dele. Mas aí ele ia na tribo de Judá. E ele chegava na tribo de Judá e ele pesquisava antes o que era que a tribo de Judá estava insatisfeita com a direção de Moshe. Então ele chegava e dizia: ah, Moshe e Judá, você não acha que eram vocês que tinham que estar cuidando daquele departamento? E Moshe parece que não está dando tanta ênfase
Aí o irmãozinho olha e fala: fulano, você não acha que era você que tinha que estar cantando lá no altar? Eu acho que o Rosh está te desprezando, porque sabe que aquela pessoa tinha o desejo de estar cantando. Ah, ideia do cão. E tem uns infelizes que partem para essa área. É lamentável, porque, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Moshe tinha prazer de servir Hashem. Com todos os traidores, ele permaneceu feliz, Baruch Hashem. Ainda que o Rosh Marco Antônio pode ter sido traído, pode ter alguém ter rebelado. Não estou aqui apontando nem dizendo, estou dando exemplo. Deixa eu dizer uma coisa. A alegria de Hashem na minha vida, ninguém pode tirar. A alegria que eu tenho de pegar uma Torá na minha mão, de poder ler, estudar, o prazer que eu tenho, nada nessa terra, nada é mais importante para mim do que Hashem. Nada nessa terra é mais importante para mim do que a Torá. Então os obstáculos, eles têm mesmo. Só que nós não podemos recuar. Então entenda que o processo de Korah é convencer você a ficar irado naquilo que já existe uma raiz no seu coração. O espírito que operou em Korah trabalha no seu ponto fraco. Quem tinha que estar tocando bateria é você. Ah, não, violão você tem em casa, é você que tinha que estar lá tocando. Mas o Rosh não te deu oportunidade, pegou no teu ponto fraco. Não é você que tinha que estar ministrando? É sempre ele que está ministrando? Não, você não ministrou até hoje porque você não quis. Porque o dia que você quiser, chega e me apresenta um trabalho, pode subir aqui e ministrar. Não vem com o espírito de Korah para o meu lado não. Certo? Mas eu estou feliz hoje, estou pregando com amor. Estou batendo com carinho. Se eu tivesse irado, eu já tinha quebrado suas pernas e seu pescoço. Pastor não carrega cajado? É para dar na nuca. É. Assim como ele carregava o óleo também. Certo? É fácil. O meu intuito é que você vá bem. O meu objetivo é que você vá bem. Se eu tiver uma igreja, que ao qual o Eterno me chamou para liderar, e essa igreja estiver bem, os membros estiverem bem-sucedidos, os seus negócios estão caminhando bem, eu tenho certeza que eu estarei bem. Eu vou desfrutar convosco. É lei, é mandamento, eu vou desfrutar convosco. Eu não quero ninguém triste, eu não quero ninguém rebelando, eu não quero ninguém angustiado, eu não quero ninguém colhendo frutos podres de sementes podres. O meu conselho é para o teu crescimento e para a tua saúde. Não é para a tua morte. Eu não fui chamado para determinar a morte de ninguém. Eu fui chamado para ser um vaso que transmite para você a palavra de vida. A Torá. Não me confundam. Estou expressando da forma mais objetiva possível. Estou desenhando. Então olha o que está dizendo aqui. Quem foram os que traíram? Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram? Foram os que aprenderam a verdade. Foram os que foram pelo caminho da Torá. Foram os que estavam ao encontro, em direção à terra prometida. Foram esses que caíram. Não souberam agradecer. Se levantaram contra. Então se algum dia você se levantou contra o teu pastor, contra o líder espiritual da tua igreja, seja em qualquer cidade da terra, em qualquer país desse planeta, eu estou te dando um conselho: volte atrás, clame por misericórdia, peça perdão, porque o juízo de Deus está ativo como nunca. Está escrito, não sou eu, não estou te ameaçando. Hoje qualquer coisa que você fala, esses crentes Nutella aí, uns crentes Nutella, qualquer coisinha que você fala, ai meu Deus, o Rosh está falando para mim, meu Deus, está me afrontando. Ah, vai aprumar a tua vida. Se eu tiver que te afrontar, não mando recado não. Crente Nutella,
Um monte de crente fraquinho demais, doente demais. Precisa mudar esse conceito. Vamos aprender, vamos crescer. Revelação, olha aí para frente, capítulo 12, versículo 4. Olha lá. Preste atenção aí, ó. Olha lá. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Cauda de quem? De quem que Apocalipse está falando? Está falando de Satã. Está dizendo que ele arrastou 1/3 das estrelas. E o que ele usou para arrastar esse 1/3? A cauda. Não é dinossauro, não é cobra, não é cachorro para ter cauda. Que cauda é essa? Cauda, aqui, é a sua persuasão. Todo rebelde tem espírito de persuasão. Não te falei? Eu te falei, aquele lugar era seu. Sabe por quê? Não, o Orochi imaginou que você sabia mais do que ele, ficou com ciúmes. Não é possível. Persuasão do cão. Você não sabe o que é do cão? De Satã. Persuasão. Se Satã cometeu a primeira rebelião da história dos céus, antes de existir você e eu, Satã usou a persuasão e arrastou 1/3 das estrelas dos céus, dos anjos. E olha o que diz em 2 Coríntios 11:3. Vamos fazer uma correlação? Vamos fazer uma midrash? Irmãos, como eu não estou usando nomes, eu não estou apontando ministérios, quantas igrejas abrem? Cada esquina abre uma. Isso é porque o presbítero discutiu e não concordou com o pastor, que não concordou com o apóstolo, que não concordou com o bispo, que não concordou com o roche, que não concordou com o rabino. Quantas igrejas existem que surgiram de rebelião? Persuasão. Você pode começar a igreja quando você quiser. Ninguém está impedido. Desde que você ore, busque do Senhor, confirme com Ele, comece você, tua esposa, teus filhos, vai arrancar toco, vai bater de porta em porta, vai ganhar almas. O senhor fez assim? Se eu não tivesse feito, eu não estaria ensinando. Eu não ensino nada que eu não pratico, porque os olhos de todos estão me vendo, e muitas pessoas me conhecem. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 11:3. Olha o que Shaul falou aqui. E temo. Estamos dentro do mesmo assunto, hein? A cauda aqui de Apocalipse, que arrastou 1/3 das estrelas dos céus, foi por convencimento, persuasão, engano, falando na cabeça. Convenceu, por isso que os três, hei de subir. Hei de estar acima do trono do Altíssimo. Hei de montar meu governo lá em cima. Eita! Ganância, status, poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter status aqui na terra. Você pode ter ganância por gerência de alguma empresa. Você pode ter ganância por dinheiro. Sim. Você pode ter ganância por conquistar pessoas, mas no reino dos céus, nas coisas celestiais, as coisas não funcionam assim. Se você quer liderar alguma coisa, passa na prova, passa na moenda, passe pelo fogo, passe pelas águas, passe pelo desprezo, passe pela perseguição, passe pela afronta. O inimigo vai tentar cirandar com você e te destruir. Se você for aprovado, quem sabe, Hashem, na sua misericórdia, pode te dar um ministério. Não é esse ministério que você diz,
Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Se eu pego meu telefone, faço 2, 3 ligações, a semana que vem eu subo aqui nessa tribuna e digo, eu sou rabino. Você duvida? Com 2 ligações, a semana que vem eu sou rabino. Triste ilusão. Tudo é pré-determinado pelo Eterno. Você, para começo de conversa, não é nada e não é ninguém. Isso é um vento, uma neblina. Está escrito pelos sábios, nós somos como a flor do campo. Já passou pelo campo e viu a florzinha? Você passa um dia, ela está linda, maravilhosa, viçosa. Mas passa por ela o vento, passa por ela o sereno, passa por ela o sol. E quando você passar pela mesma trilha, você já não encontra ela no mesmo lugar. É assim que é você e eu. A florzinha do campo. Daqui uns dias vão olhar e não vão te encontrar mais. Assim como olharão e não me encontrarão mais. Então, não use de soberba. Não entre por esse caminho de Córah. Lá em 2 Coríntios 11:3 diz assim, e temo, olha o que Shaul falou aqui, e temo, porque eu já sei o que vocês vão fazer, eu temo. E temo que de algum modo a mente... Oi? O quê? A mente. Por que ele está dizendo a mente? Porque Apocalipse. Ele está falando de Apocalipse. Nem estava escrito Apocalipse, ele já estava falando, porque isso é espiritual. A cauda é persuasão. E persuasão se trabalha na mente. E olha o que Shaul está falando. E temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido seduzida, persuadida e enganada da devoção pura e simples ao Mashiach. Tem gente que é tão simples que se deixa levar. Ai, mas aquele irmão, aquela irmã é uma bênção. Ela nunca faria mal. Meu Deus, misericórdia. Sua simples e pura devoção ao Mashiach não deixa você ver a persuasão, o engano, a traição, a rebelião. Então olha aqui, ó. Do mesmo modo que a nossa mãe, a nossa matriarca Havá, chamada de Eva na sua Bíblia, foi enganada pela serpente e a sua cauda. Pela serpente e a sua astúcia. Pela serpente e o seu convencimento. O que o Eterno disse, Havá? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? De nenhuma árvore do jardim? Não foi bem isso. Nenhuma árvore. Foi desta árvore. Ah, mas você não entendeu muito bem. Ele só disse que se você comer, você vai ser uma com ele. Você vai ser igual a ele. Você vai ver o que é o bom, o que é mal. Seus olhos serão abertos. Você não está entendendo, linda. Ai. O Éden não existe mais. Mas as cobras estão tudo aí. E elas falam até hoje, você acredita? Tem jararaca, jaracuçu, urutu. E estão aí falando. Eu aprendi uma coisa, que pingo, para um bom entendedor, é uma frase inteira. Então tome cuidado, querido. O Éden, o Gan Éden, você só vai ver depois do milênio. Quando a nova Jerusalém descer dos céus, como disse Yohanan no livro de Revelação, João no livro de Apocalipse. Quando você passar pelas portas, você vai ver a árvore da vida e vai ver o Gan Éden. Até então, você não vai vê-lo. Mas a cobra você está vendo todo dia.
A serpente que te engana, você está vendo todo dia. A persuasão, você está ouvindo todos os dias, para tirar você do caminho da árvore da vida, para fazer com que através da persuasão, você talvez inocentemente, por descuido, por não se atentar, por não abrir devidamente os teus olhos, você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e participe da rebelião de Corá. Tome cuidado, e vamos terminar? Terminamos aí, ó. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, vamos fazer 3 midrash, vamos fazer 3 correlações, vamos passear na Bíblia aqui um pouquinho. Olha aqui, profeta, e o sábio aqui em Terrilim. Amós 3:3, olha que interessante, duas pessoas, por acaso podem viajar juntas, sem ter combinado? Algum engraçadinho poderia olhar e falar assim, viaja até mais, né, num ônibus ou inteligente. Aqui está dizendo quando você programa uma viagem em 2 pessoas, num carro. Vai uma ali de passageiro, a outra de motorista. Ou você simplesmente sai na rua, passa um carro, você entra dentro. Para onde você está indo? Rio de Janeiro, estou dentro. Pode ter uns retardados que faz isso, mas estamos falando de uma situação normal, natural. Então o que está dizendo aqui? 2 pessoas viajam juntas, sem ter combinado fazer isso. Oi, o rebelde não peca sozinho, ele sempre leva o passageiro. Toma cuidado, viu? Você não está andando de 99 nem de Uber, depois eu quero o merchandise. Você está de carona para o inferno, para o Hades, para o Sheol, porque o inferno nem tem ainda. Cuidado. 2 pessoas não viajam sozinhas, sem antes terem combinado. Puxa vida, que profecia, que coisa linda. Mas vamos em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Ser humano, estou falando com você, ser humano, está acordado? Ouça. Quando uma terra pecar contra mim, que tipo de pecado? Está falando de mentira? Não. Está falando do quê? De adultério? Não. Está falando de quê? De assassinato? Não. Quando uma terra, quando uma pessoa pecar contra mim, fazendo rebelião, ninguém rebela contra o Rocha Marco Antônio. Contra mim? Não, você está enganado. Está pensando que está me prejudicando? Eu continuo comendo do mesmo jeito. Não, agora na pandemia um pouquinho mais. Nem estou querendo ficar muito de perfil, porque você pode perceber. Então a sua rebeldia nem me emagrecendo está. Me empobrece? Não. Me deixa irado? Deixava. Hoje, eu durmo tranquilo. Você deve estar preocupado, eu não estou. Então deixa eu te falar uma coisa. Você não peca contra mim. Você não peca contra o pastor Joãozinho, o pastor Carlinho, o pastor Pedrinho. Você peca contra Hashem. O rebelde peca contra Hashem. Você vai ter que prestar conta para o Altíssimo, que é o dono da obra, o dono das Escrituras, o dono da tua vida, o dono da nossa vida. É com Ele que você vai prestar conta. E o que está escrito aqui, fazendo rebelião contra mim, estenderei a minha mão contra ele, contra ela, contra essa terra, e cortarei seu suprimento de alimento. Essa terra não vai dar fruto, ela não vai ser adubada, não vai cair água sobre ela, a sequidão sobre ela será tal, que nada nascerá nela. Esse é o rebelde. Eu acho que eu desenhei, né? Rebelião hoje, eu acho que eu desenhei. Porque eu nunca vi nenhum líder falar sobre rebelião nesse nível. Talvez falou até melhor. Como que é? Cortarei seu suprimento de alimento. Vai cortar, está fora.
Mas vamos em Terrilim, vamos em Salmos. E vamos fazer a correlação. Correlacionei Amós com Ezequiel, com Salmos agora. Mas, Salmos, olha lá, 68, 6, é isso? Salmo 68, Terrilim, 68, Passuque 6. Vamos fechar o estudo de Corah. Vamos fechar o estudo dos rebeldes, da rebelião amarga, que hoje está mais ativa do que nunca. Mas os rebeldes devem viver em terra árida. Terra árida, você joga a semente, ela morre seca, ela seca, apodrece. Terra árida, você pode furar cisterna, poço, 10, 15, 18, 35, com 80 metros de fundura, provavelmente não dá água, é seca, você quebra com a mão, é petrificada, é uma coisa terrível. Terra árida, procure ter, entre aí na net, pesquisa. Terra árida não dá nada, os animais morrem secos, o ser humano não consegue viver em terra árida. O rebelde devem viver em terra árida. Ele não sacia seus desejos, não sacia, ele não tem alegria, ele não tem shalom, ele não tem comunhão. Ele passa 24 horas quebrando a cabeça como atacar, como brigar, como levantar contra, como trazer prejuízos, como atingir, como ofender. Faz postagens, tira fotografias, faz selfie. Ah, que dó. Muda de vida. Essa vidinha bagunçada sua aí, muda de vida. Vocês estão descendo para o abismo, vocês que são rebeldes de todas as denominações. De todas as denominações. Faça uma análise da tua vida, se você é um rebelde. É um conselho de Hashem para você hoje. Estou falando isso com muito amor. Tá bom? Muito amor. Se eu tivesse um pouquinho irado, eu não ia te falar com amor. Mas eu não vou extrapolar. Eu vou manter a pose, ó. Vou ficar assim até o final, tá bom? Amém? Amém, filhinhos. Amém, ovelhinhas. Ovelhinhas rebeldes. Amém. Todo mundo sorrindo, até os traíra. Todo mundo alegre? Amém. Muda de vida. Baruch Hashem. O Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishimerecha. Yaeb Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.